Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de estar na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus, que hoje foi um dia bem tranquilo, né? Nós pudemos, pelo menos lá em casa, todo mundo passou quase o dia todo deitado, né? Não tivemos muito para onde ir, o que fazer. Mas glória a Deus. Eu disse hoje assim para a Pâmela que está ficando difícil subir aqui nesse altar, porque o nível das palavras, né, dos últimos pregadores que passaram por aqui nesses dias foi lá em cima. Então dá 300 tipos de medo, né, de subir aqui. Mas a gente fala daquilo que a gente tem no nosso coração, que é o Senhor Jesus, amém? E eu fiquei pensando, buscando no Senhor o que eu ia falar com a igreja nesse último culto, né, desse ano, nesse domingo, né? E esse foi um ano tão diferente, né? Nós iniciamos esse ano com, acredito que com tantas expectativas, e de março para cá tudo mudou, né? Como mudou? Eu me lembro que no mês de março, quando chegou a pandemia, eu e o Nego, nós pensamos: quem vai sair do serviço, vamos ficar em casa com as meninas. Aquele começo, né, aquele pânico, tirava a roupa antes de entrar dentro de casa, limpava tudo que era, né, com enfim, aquela fobia com medo pelos nossos pais, medo pelos nossos irmãos, medo pelo culto, deixamos de ter os cultos online, os cultos presenciais. Medo de ir na casa do meu pai e da minha mãe, que são idosos. Quando ia lá, medo de dar um abraço, mas ao mesmo tempo, como olhar para o meu pai e para a minha mãe e não dar um abraço? Uma das coisas mais gostosas que eu tenho nessa vida é o abraço do meu pai e da minha mãe. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre presença, amém? E eu comecei essa tarde a rever tudo que o Senhor tinha já ministrado ao meu coração, e eu me dei conta que o Senhor começou a ministrar ao meu coração sobre presença de Deus no dia que o pastor Maxwell pregou aqui, e ele falou que Deus respondeu uma oração que ele fez aos 14 anos. Porque daquele dia para cá o Senhor começou a ministrar no meu coração muitas coisas sobre a presença dele. E antes de nós entrarmos de fato na pregação, eu quero dizer para você que Deus, ele é onipresente, é um atributo de Deus, né? Ou seja, Deus, ele está em todos os lugares, né? O que é um atributo? Atributo é algo que é próprio de uma pessoa. Por exemplo, vamos pegar aqui alguém que é fácil da gente identificar isso, o pastor João, né? O pastor João, ele é aquele pastor que ele prega sorrindo, é um atributo dele, ele prega daquele jeito, é próprio dele, ninguém faz igual. Né? Aleluia, Jesus. E Deus, ele é onipresente, isso é um atributo dele, ele está em todos os lugares, ele está simultaneamente em todos os lugares. E eu fui buscar um pouquinho sobre onipresença e eu li que nenhum lugar está além de Deus, e não há lugar do qual ele esteja ausente. Aleluia, Jesus. Olha que interessante isso. Nenhum lugar está além de Deus, e não há lugar do qual ele esteja ausente. Ou seja, nenhum lugar está além de Deus que ele não possa chegar. Aleluia, Jesus. Mas também nenhum lugar está ausente de Deus, passa dos olhos dele, que ele não possa enxergar ou que ele não possa estar lá. Aleluia, Jesus. Deus está em toda parte simultaneamente e, no entanto, não é limitado nem dependente de nenhum lugar ou pessoa. Aleluia, Jesus. Para nós entrarmos nesse contexto da onipresença de Deus, eu quero pedir para colocar para mim Efésios 4:6. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 4:6. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Não vai conseguir colocar? Aleluia, Jesus. Efésios 4:6. Um só Deus e Pai. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É desse Deus que eu quero falar para você, dessa presença. Volta lá no Efésios 4:6. É desse Deus, dessa presença que eu quero falar para você. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, ou seja, é maior do que todos nós. Aleluia, Jesus. É por meio de todos, ou seja, ele é por todos nós e está em todos. Aleluia, Jesus. Também coloca para mim, Giovana, Jeremias 23 e 24. Jeremias 23, 24.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Jeremias 23, capítulo 23, versículo 23 e 24. Aleluia, Jesus. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Aleluia, Jesus. Ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho. Não era esse versículo, era o 24, 23 e 24. Jeremias 23, 24. Põe o 24, Ju. Poderá alguém... Esse é o 23? 24? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Então aqui o Senhor, ele fala que nós não podemos nos esconder do Senhor, né? Poderá alguém se esconder do Senhor sem que ele o veja? Não é ele o Deus que enche os céus e a terra? Aleluia, Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com você. A presença universal de Deus abarca todo o espaço, lugares geográficos, toda a criação e tudo que se passa com a humanidade. Ou seja, Deus, ele tem o controle de todas as coisas, de todos os lugares. Aleluia, Jesus. O Salmo 121 fala sobre isso, né? Lá fala que aonde poderemos nos esconder do Senhor. Sobre toda a criação, aleluia, Jesus. Salmo 104 também fala sobre isso, sobre o controle do Senhor, sobre toda a criação, sobre tudo que Ele fez, está para nos servir, está para cooperar conosco. E tudo o que se passa com a humanidade. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. A presença relacional de Deus é experimentada apenas pelos cristãos. Amém? Então, hoje à tarde, quando eu estava meditando sobre a onipresença do Senhor, eu entendi que só nós, só os cristãos, é que podemos desfrutar dessa presença de Deus. Muitas vezes as pessoas, elas até sabem da existência de Deus. Muitas vezes as pessoas, elas até sabem que Deus existe, mas elas não conseguem sentir essa presença. Elas não conseguem desfrutar dessa presença. Aleluia, Jesus. E é a partir daqui que eu quero começar a falar com você sobre o que o Senhor ministrou ao meu coração. Amém? Eu quero pedir para a Giovana colocar João, capítulo 1, versículo 12. O tema dessa mensagem é: Papai está sempre presente. A Beth falou, no último dia que ela pregou aqui, ela falou bem assim que essa questão da paternidade enraizou no coração dela depois que ela, aqui na igreja. E comigo também não foi diferente, essa questão da identidade de filho. Eu já sabia que eu era filha de Deus, mas eu não sei por que essa identidade de filho, ela ficou mais viva dentro de mim depois que eu vim para essa igreja, depois que eu vim para a Igreja Batista Nacional, que a pastora sempre falando essa questão de ser filha, e isso mudou o meu coração, amém? Em João 1,12, a palavra do Senhor diz assim: contudo, aos que o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia, Jesus. Então, aqui a palavra do Senhor está dizendo que todos os que receberam ao Senhor, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então eu entendo que, aleluia, Jesus, desde que o Senhor, desde que Ele enviou Jesus a este mundo, o desejo de Deus é se relacionar conosco. Deus, Ele sempre teve esse desejo de se relacionar conosco. Nós somos filhos de Deus. Aleluia, Jesus. Nascemos da vontade de Deus. Deus, Ele sonhou conosco. Aleluia, Jesus Cristo de Nazaré. E a partir do momento que nós identificamos que nós somos filhos de Deus, aleluia, Jesus. Coloca de novo, João 1,12. Aleluia, Jesus. Contudo, aos que os receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A partir do momento que nós entendemos que nós somos filhos de Deus, que nós nos vemos como filho,
você começa a entender que Deus preparou todas as coisas. Deus, Ele sonhou conosco e Ele preparou a nossa chegada. Aleluia, Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Mas se nós não tivermos essa identidade de filho, se nós não nos aceitarmos como filhos de Deus, nós não vamos conseguir olhar e entender. Nós só entendemos essa paternidade, nós só conseguimos entender que Jesus, que Deus preparou tudo para nós quando nós nos vemos como filho, quando nós entendemos que somos filhos de Deus. Aleluia, Jesus. Só é possível entender e aceitar essa preparação, esse planejamento de Deus para nós, se estivermos sendo ministrados pela presença de Deus, por meio do crer no seu Filho e do Espírito Santo que Ele nos dá. Coloca para mim 1 Coríntios 6,19. Deus habita dentro de seus filhos. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então aqui nós entendemos que o Espírito Santo, ele veio de Deus para nós. Foi Deus que nos deu o Espírito Santo por meio de Deus. Aleluia, Jesus. E que Deus preparou isso. Aleluia, Jesus. Nós como pais, nós preparamos a chegada dos nossos filhos. Nós preparamos o quarto, nós preparamos as roupas, nós preparamos a escola que ele vai estudar, a roupa que ele vai vestir. Chega o Natal, a gente já se preocupa. Todo pai quer dar um presente, uma roupa nova para o seu filho. Aleluia, Jesus. Então Deus, ele preparou todas essas coisas. Ele já tinha esse desejo por isso ele enviou o filho dele. Ele já tinha esse desejo de repartir conosco o Espírito Santo de Deus. E nessa posse, quando o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, nessa posse, ele exerce em nós a sua provisão, o seu amor, a sua operação, a sua direção, o seu ensino e amizade pessoal. Aleluia, Jesus. Eu quero lhe falar de 3 momentos que podemos ter certeza da presença de Deus em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Antes do seu nascimento. É o primeiro momento que eu quero falar com você sobre a presença de Deus nas nossas vidas. Coloca para mim Salmo 139. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Salmo 139. Salmo 139, a partir do versículo 13. Aleluia, Jesus. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Aleluia, Jesus, pode passar. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Aleluia, Jesus. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Aleluia, Jesus. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Oh, Jesus, vou ler aqui. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas havia ainda. Amém? Então aqui a Bíblia fala, eu quero dizer para você que no dia que eu estava lendo esses Salmos, Salmo 139 de madrugada, o Senhor me fez entender que ainda antes que nós tivéssemos forma, ainda antes que nós de fato já existisse, o Senhor, Ele já sonhava conosco. Amém? Então aqui nós já vemos a presença de Deus na nossa vida muito antes de nós existirmos. Aleluia, Jesus. Aqui nós já podemos entender o planejamento de Deus, a presença de Deus na nossa vida. Aleluia, Jesus. A Bíblia aqui está dizendo que os olhos do Senhor viram o nosso corpo, o meu corpo, ainda informe. Nós ainda não tínhamos uma forma, mas o Senhor já via o nosso corpo. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que ainda não haviam os nossos dias, mas o Senhor já contemplava eles. Então
aqui nós já podemos ver a presença de um Deus que nos ama, que cuida de nós ainda antes que nós chegássemos a esse mundo. A mãe, ela já ama o seu filho, mas dentro do ventre, eu sempre falo assim que coisa mais linda é uma mulher gestante. Porque o que uma mulher gestante pode fazer pelo seu filho? Nada. Por isso que nós honramos o filho e não a mãe, amém? Porque a mulher gestante, ela simplesmente deu o seu ventre, mas quem cuida de tudo ali, quem forma, quem faz que tudo seja perfeito, que saia tudo bem, quem escolhe como vai ser, é Deus. Aleluia, Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o teu santo nome. Nós fomos feitos sobre encomenda. Aleluia, Jesus. Isaías 64:8, eu quero ler com você. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 64:8 diz assim: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obras de suas mãos. Amém? Então aqui a palavra do Senhor está dizendo que nós somos obras do Senhor, que Ele é o oleiro e que nós somos o barro. Todo o barro, ainda quando ele vai ser lá, né, retirado, quando ele vai começar a ser amassado para ele ganhar forma, ele precisa do oleiro. E o nosso oleiro, quando nós ainda não tínhamos uma forma, já nos conhecia. Já tinha na sua mente como nós seríamos, como ele gostaríamos que nós fôssemos. Deixa eu falar para você. Eu não sei se você consegue sentir, mas eu quando li Salmo 139, eu já tinha lido muitas outras vezes, eu consegui sentir o amor do Senhor de uma forma diferente por mim. Amém? Comece a se imaginar sem forma, eu não sei como é, mas comece porque uma mãe ama tanto o seu filho, porque ela fica passando a mão na barriga, nas madrugadas, quando ela, né, a barriga começa a pesar, quando nós estamos lá sem sono, ou às vezes, enfim, quem é mãe sabe do que eu estou falando, a gente vai passando a mão na barriga e a gente começa a pensar como vai ser o nosso filho, né? Que nome que eu vou dar para ela, né? Será que ela vai puxar a mim, ou vai puxar o meu esposo? Será que, queria tanto que ela puxasse os olhos do meu pai, e assim vai indo, né? Comece a pensar que assim é Deus conosco, que comece a sentir esse amor do Senhor. Aleluia, Jesus Cristo de Nazaré. Então eu quero dizer para você que você foi feito sob encomenda, amém? Não existe nada de errado com você, não existe nada de errado com o seu corpo, com o seu cabelo, não existe nada de errado com as nossas mãos, ou com sei lá o que você não gosta em você mesmo. Você foi planejado, você foi amado, você não veio de qualquer forma. Justamente a nossa diferença, né, é que nos torna únicos, a nossa diferença é que nos torna único diante do Pai, e isso nos faz ser amado, porque foi Ele que escolheu, porque assim como o pastor disse aqui, Deus não vê, né, como nós vemos. Deus não olha e tem na sua mente um padrão de beleza já determinado. Deus olha com um olhar de amor, que não está nem aí para essa aparência que nós tanto julgamos e damos valor. Aleluia, Jesus. E eu quero também falar com você um segundo momento que você pode ter certeza da presença de Deus na sua vida. Aleluia, Jesus. É durante a sua vida, amém? Esse é o momento. Olha que momento curto, né, que Deus está conosco, durante a nossa vida. Não existe um momento específico nesse ou naquele, mas durante toda a nossa vida. Aleluia, Jesus. Olhando para esse ano de 2020, tantas dificuldades além do Covid, né? Quantas pessoas a gente viu que tinha uma cirurgia marcada e que não pôde, aquele pânico no começo, os médicos não querendo operar, os hospitais fechando, enfim, né? Que momento difícil a humanidade viveu. Nós pegamos Covid, eu e meu esposo pegamos o Covid. E no dia que nós pegamos, a gente recebeu o diagnóstico que deu positivo, eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, uma coisa que nós vimos no jornal lá na China, parecia tão distante, né, que nós víamos e nem sequer orávamos, mas está lá na China, está lá nos Estados Unidos, de repente está dentro da nossa casa, né? Aleluia, Jesus. E eu quero meditar com você em Mateus 28:20. Aleluia, Jesus. Mateus 28:20. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 28:20
diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então aqui nós podemos ver que na palavra o Senhor diz que durante toda a nossa vida Ele está conosco. Até a consumação dos séculos. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é nos momentos difíceis, nos momentos alegres, não é quando faltar dinheiro ou quando não tiver saúde. Jesus está dizendo, a palavra do Senhor diz que Deus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia, Jesus Cristo de Nazaré. Isaías 43:2. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Isaías 43:2 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Aqui fala de presença. O Senhor estará conosco nas águas. Amém? Aleluia, Jesus. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia, Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero dizer para você que essas são palavras de encorajamento. Aleluia, Jesus, de um Deus para o seu povo. Um Deus que não nos deixa só em qualquer situação. Um Deus que Ele é atemporal. Amém? Aleluia, Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como? Me diga, igreja, como? Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Aleluia, Jesus. Como é que pode nós não nos afligirmos? Como é que pode nós não sentirmos medo diante de uma palavra dessa? Aleluia, Jesus, somente se nós tivermos a presença do Senhor. Muitas vezes nós até conhecemos, às vezes nós estamos dentro da igreja, às vezes nós estamos cooperando na igreja, conhecemos a palavra, aleluia, Jesus, mas quando vem a situação difícil, nós temos medo, nós entramos em pânico. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer para você se esconder em um lugar, amém? Foi isso que eu fiz, é isso que tem me mantido de pé todos esses anos. Aleluia, Jesus. No dia que nós estávamos, que eu estava com Covid, o nego também, eu fiquei sozinha no quarto, aleluia, Jesus. E o nego na sala e as meninas na cozinha onde nós fizemos lá fora. E eu me perguntava, Senhor, como nós vamos fazer para as nossas filhas não pegar? Senhor, como nós vamos fazer para esse mal não acometer as nossas filhas? Aleluia, Jesus. E eu tive que repetir esses versículos para mim. Amém? Aleluia, Jesus de Nazaré. Eu quero dizer para você que no último dia... E Deus guardou, eu testemunhei aqui na reunião de liderança que Deus guardou as nossas filhas. Nós estivemos em 5 pessoas numa mesma casa, 2 pessoas que testaram positivo e 3 pessoas não pegaram. Com um banheiro só em casa, como que isso é possível se eles dizem que não pode relar, não pode tocar? Não sei, mas Deus guardou, amém? E no último dia, já no sábado, nós íamos ter liberação na segunda-feira. No último dia... eu passei muito mal, mas eu acho que nem foi de Covid, eu passei muito mal. E eu passei um bom tempo andando para lá, para cá, e eu falando pro nego, eu não tô boa, eu não tô boa, eu não tô boa. E eu comecei a sentir que eu estava muito nervosa, meu corpo inteiro formigava, e eu falava assim, no meu pensamento eu falava, Senhor, será que eu vou ficar ruim agora? Segunda-feira já vou ter a liberação, Senhor, será que eu vou ficar ruim agora? Deus, e se eu ficar ruim, se eu tiver que ser entubada? Senhor, o que vai ser das minhas filhas? Pensei tantas coisas, irmãos, como a gente pensa quando a gente está doente. Pensei em pegar um caderninho, escrever para quem eu devia, deixar tudo certo para que, se alguma coisa acontecesse, ficasse fácil para o nego e para as meninas, né? Tocar a vida. Mas aí Deus, Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso que o Senhor, Ele me fez perceber que eu estava ansiosa, que eu estava tendo uma crise de medo. E lá no quarto das minhas meninas, eu dobrei o meu joelho e eu clamei ao Senhor. E eu falei, Senhor, tira de mim esse medo.
Senhor, eu não sei o que está para acontecer, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor está comigo independente do que vier a acontecer. Senhor, se tiver que acontecer alguma coisa, está tudo nas suas mãos. Guarda as minhas filhas, guarda meu esposo, consola meu pai e minha mãe, enfim, aleluia, Jesus. Então eu quero dizer para você, o que eu quero passar para você nessa noite, eu não sei se eu estou conseguindo, aleluia, Jesus, é que a presença de Deus, ela faz toda a diferença na nossa vida. Mas eu não estou dizendo para você, aleluia, Jesus, de conhecer a palavra. Eu não estou falando de fazer parte de uma igreja. Eu estou falando de saber que Deus é contigo, de ter certeza que ainda que você chore, que ainda que você sofra o dano, aleluia, Deus está conosco, aleluia, Jesus. E depois que eu orei ao Senhor, eu encontrei paz, amém? Eu encontrei descanso para minha alma. Coloca para mim, Giovana, Salmo 51, 17. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Salmo 51, 17. Aleluia, Jesus. Diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Amém? Aleluia, Jesus. Eu quero dizer para você que a presença de Deus, ela vem quando nós construímos um lugar para ela, amém? E aqui na igreja é fácil, porque aqui tudo está preparado para a presença de Deus, para o poder de Deus descer. Aqui nada desse som, desse microfone, nada disso aqui conhece o que é do mundo. Aqui tudo é para Deus, as cadeiras são para Deus. Aqui nós limpamos já, esperando os irmãos que vão vir. Aqui as reuniões que tem são para falar das coisas de Deus. Os ensaios que tem são para as coisas de Deus. Então quando nós nos reunimos aqui, nós começamos a cantar, o poder de Deus desce. E aqui é fácil nós falarmos em língua estranha. Aqui é fácil nós sermos bondosos, abraçar o nosso irmão. Aqui é fácil nós sorrirmos. Mas é difícil sorrir lá fora. É difícil, aleluia, Jesus Cristo de Nazaré, sorrir lá fora na dificuldade, quando nós temos que olhar muitas vezes para aqueles que nos ofendem, quando não há um ambiente preparado para nós sermos bons, mas aonde nós temos que ser bom, porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, que os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, aleluia, Jesus, um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus, ó Deus, aleluia, Jesus. Então é lá fora que nós vamos de fato entender se nós temos a presença de Deus ou não. É por isso que muitas pessoas às vezes vêm numa igreja, congregam por um tempo, estão ali, mas depois elas saem, vão para outra igreja, porque na verdade elas ainda não sentiram a presença de Deus. Lá fora, sem ninguém orar por você, sem ninguém falar de Jesus para você, só você e Deus. Aleluia, Jesus. Então nós precisamos construir esse lugar para a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Nós identificamos a presença de Deus nas nossas vidas, irmãos, quando lá fora nós deixamos de fazer o que nós gostamos, aquilo que dá prazer para a nossa carne, amém? Aquilo que é legal com as outras pessoas, mas que não agrada a Deus. É uma coisa meio louca, digamos assim, porque a Bíblia diz que as coisas de Deus, a palavra de Deus é loucura para os que perecem. Aleluia, Jesus, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós identificamos que nós temos a presença de Deus quando você diz não para alguma coisa que você quer muito, que você sente que a sua carne quer muito, mas você diz não. Aquilo que a Bíblia fala assim, aleluia, Jesus, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque você sabe que a presença de Deus está ali, você carrega a presença de Deus, então você diz não, aleluia, Jesus. E em contrapartida, às vezes quando nós estamos aqui na casa do Senhor, nós fazemos coisas que conscientemente nós não faríamos. Quem conscientemente começa a bater palma, né, ou
falar em línguas estranhas, ou gritar, ou banar as mãos, sei lá, ou pular. Quem conscientemente faz isso, às vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos: Deus, as primeiras vezes que eu começava a fazer essas coisas, eu fazia, mas olhava se as pessoas estavam vendo. Mas ao mesmo tempo que você está vendo o que as outras pessoas estão vendo, o que você sente é bom, o que você sente é gostoso, e você não se importa mais com as pessoas. Aleluia, Jesus. Mas nós não podemos sentir isso só aqui. A presença de Deus, ela tem que nos acompanhar. Amém? Aleluia, Jesus. Eu quero ler com você Êxodo. Aleluia, Jesus. Porque teve um homem na Bíblia que ele entendeu a importância da presença de Deus. E eu quero ler com você Êxodo 33. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo 33. Aleluia, Jesus. Êxodo 33, versículo 12. Moisés roga a Deus a sua presença. Aleluia, Jesus. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo? E tu dissestes: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, aleluia, Jesus, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém? Deus tinha dito para Moisés, aleluia, Jesus, para Moisés ir com o povo. E ele disse para Moisés que ele ia dar para Moisés o povo, o Eteu, o Jebuseu. E foi falando daquele monte de povo. E disse para Moisés que Moisés ia ter êxito, que a vitória ia ser dele, que ele ia ser bem sucedido. Mas Moisés se recusou a ir se a presença de Deus não fosse com ele. Aleluia, Jesus. O pastor já falou aqui nessa casa que estar bem sucedido nem sempre é estar dentro do propósito, debaixo do propósito de Deus. E Moisés aqui, olha a sabedoria desse homem. Ele não queria apenas a glória, ele não queria apenas as vitórias, ele não queria apenas o reconhecimento, ele não queria apenas a glória, ele queria a presença de Deus. Ele disse assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém? Nós não temos que querer fazer parte de tão somente isso, fazer parte de uma igreja, vestir a camiseta de uma igreja, mas nós temos que querer a presença do Senhor conosco. Nós não temos que querer apenas as vitórias, as bênçãos que Deus tem para nós, mas nós temos que querer a presença de Deus para nós. Aleluia, Jesus, porque Ele está conosco. Amém? O detalhe é, nós sabemos disso, nós temos consciência disso, nós identificamos a presença de Deus no nosso meio, no dia a dia, nas nossas dificuldades. Aleluia, Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, é o próprio Deus, e é apenas ela que nos transforma, é apenas ela que nos dá esse entendimento, esse discernimento. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome de Deus. A presença do Senhor, ela é inegociável, e é por isso que Moisés disse: se não fores comigo, não nos faça subir daqui. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Outro homem que achou graça ao Senhor, aleluia, Jesus, foi Noé, amém? A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Noé era um homem reto, justo, e andava com Deus. E olha o resultado da presença de Deus na vida de Noé. Aleluia, Jesus, toda a família de Noé foi salva. A presença de Deus, ela abençoa a nossa geração, amém? A presença de Deus na minha vida, na sua vida, ela vai fazer distinção no amanhã da nossa geração, da minha geração. Às vezes, quando o fardo parece difícil, quando a vida parece difícil, eu não sei se você é assim, mas eu olho para as minhas filhas e eu falo: Senhor, não me deixa desistir.
Eu olho da onde eu vim, da onde o Senhor me tirou. Eu olho para as raízes do meu esposo, eu olho para as minhas raízes. E eu falo, Deus, o Senhor está comigo. O Senhor está mudando a minha história. Esses dias ainda eu falei para a Pamela, eu falei assim para ela, eu disse, Pamela, algumas coisas, minha filha, eu não vou viver. Eu sei que eu não vou viver tudo o que eu gostaria, mas eu sei que você pode viver. A Giovana pode viver. A Laís vai viver. Porque eu vou deixar um legado de bênção para você, reconhecendo a presença de Deus. Então reconheça a presença de Deus na sua vida, no processo, naquilo que Deus está fazendo, e continue caminhando. Não veja só o agora, não veja só a dificuldade agora. Olha para o amanhã, para gerações. A Bíblia diz que o Senhor, Ele nos dá asas como de águia para nós irmos mais alto. Voe mais alto e veja seus netos, veja seus bisnetos, veja seus filhos casando com homens e mulheres de Deus, homens e mulheres direcionados por Deus, vivendo um casamento pleno, feliz, os seus netos herdando sabedoria, herdando bênção. Veja os seus bisnetos colhendo essa herança, não apenas a herança de dinheiro, de bens materiais, mas aquilo que o Senhor pode fazer. Quem sabe como será o nosso amanhã? Já se fala que o vírus do Covid teve uma mutação e que agora quem pegar de novo, enfim, nós não sabemos o dia de amanhã. A Bíblia diz que o dia de amanhã não nos pertence. Então, igreja, que nós possamos identificar a presença do Senhor nas nossas vidas. Você consegue, igreja, olhar para você, para a sua vida, para a sua história, para as suas dificuldades e ver Deus trabalhando? Ainda que você sofra, ainda que você chore, você consegue olhar e falar, não, Deus está fazendo? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar aqui com você mais um testemunho meu, porque aqui o Senhor, Ele ministrou ao meu coração uma palavra que o pastor já ministrou aqui, que fala sobre gratidão. E ele disse que gratidão é a memória do coração, e que a gratidão, ela enxerga, ela lembra e ela fala. Amém? E quando eu quero que você feche os seus olhos enquanto eu conto o meu testemunho. E enquanto eu conto o meu testemunho, o Espírito Santo vai trazer ao seu coração coisas que Ele também já fez por você, porque eu sei que Ele já fez. Ele não fez só na minha, Ele não fez só na vida do pastor, Ele não fez só na vida da pastora, Ele faz nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Quando eu comecei quando o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre essa palavra, o Senhor, Ele me trouxe uma vez quando a minha mãe ela era zeladora da escola Serra Azul, e só tinha um pavilhão naquela escola. E nós estávamos limpando a escola já no final do dia, e eu não me lembro ao certo o que aconteceu, mas eu me lembro que eu empurrei o filho de uma professora. E essa professora, ela chegou e ela começou a brigar com a minha mãe, porque ela era professora, minha mãe era zeladora. E eu fiquei com medo do que ela ia dizer para minha mãe, com dó da minha mãe. E aonde é o muro do Serra Azul, ali do lado, ali era mato e tinha muitos montes de terra ali. Eu saí correndo enquanto a minha mãe conversava com ela. Eu saí correndo com as mãos no ouvido e eu escondi atrás de um monte de terra, porque eu fiquei com dó do que eles iam falar para minha mãe. E naquele dia, esses dias, depois que o pastor falou que o Senhor respondeu a oração dele de 14 anos, esses dias, pensando sobre isso, o Senhor me trouxe isso à memória. E o Senhor me fez entender, eu estava lá, com as mãos nos ouvidos, igual uma criança quando tem medo. E o Senhor, depois, eu abri os meus olhos e eu pensei na minha mãe e falei, Senhor, não posso correr. E eu tive coragem, eu voltei lá. E eu me lembro que eu cheguei lá, minha mãe estava conversando com a professora, e a minha mãe falou, eu me lembro que a minha mãe falou assim, não, ela é uma criança, ela não fez por querer. Enfim, tudo se resolveu. Mas o Senhor me trouxe ao coração que naquele dia, atrás daquele monte de terra, lá na escola Serra Azul, quando eu ainda nem conhecia ele estava lá comigo. A presença dele estava lá comigo. Aleluia, Jesus. Depois, enquanto eu falo de mim, lembre-se você do que o Senhor já fez na sua vida. Qual foi o dia que o Senhor te visitou, que você consegue olhar para trás e falar, o Senhor estava lá comigo. Talvez às vezes na hora a gente não consegue identificar, mas
Deus vai trazendo ao nosso coração que Ele estava lá. Aleluia, Jesus. Depois o Senhor trouxe ao meu coração um outro momento, quando eu já estava ali na faixa dos 19, 20 anos, e eu ajudava os meus pais, e a gente precisava de um dinheiro e nós não tínhamos. E eu andei nesse Novo Diamantino e eu passei na frente de um lugar, e eu falei, essa pessoa vai ter esse dinheiro para me ajudar. E eu parei lá, entrei, expliquei, e essa pessoa olhou para mim e falou, eu não tenho. Mas eu sabia que ela tinha. E eu saí daquele lugar, eu chorei muito aquele dia, porque eu precisava muito daquele dinheiro para eu suprir uma necessidade básica do meu pai e da minha mãe. E eu andei com a minha bicicletinha ali naquela Avenida das Palmeiras, e esses dias o Senhor trouxe ao meu coração que Ele estava lá comigo, quando eu andei para cima e para baixo, e eu não consegui o recurso, mas o Senhor me deu serenidade para achar. Depois o Senhor me trouxe ao meu coração que Ele estava comigo no parto da Pamela, quando eu ainda era uma menina. Aleluia, Jesus, quando eu tinha apenas 20 anos. Depois o Senhor trouxe ao meu coração que Ele estava comigo no parto da Giovana, no parto da Laís. E ali quando eu tive Covid e em muitas outras situações que a gente vive como pai, como mãe, como esposa. Em muitas outras situações o Senhor trouxe essa frase ao meu coração. Eu estava lá. Eu estava lá. Por isso o tema dessa noite, eu não sei se eu consegui passar para você, mas o tema dessa mensagem é: Papai sempre está presente. Às vezes Ele pode não resolver a situação, às vezes Ele pode não te dar o recurso, mas Ele nos dá força para levantar. Aleluia, Jesus. Esses dias que eu fui candidata, todo mundo sabe. Aleluia, Jesus. Eu fiz uma lista de pessoas que eu ia visitar, e eu visitei todas essas pessoas, e falei, e conversei, e argumentei, e expus. E um dia acabou a lista. Eu saí da última casa que eu visitei, e eu olhei na lista, não tinha mais ninguém. E eu falei, Senhor, não tem mais ninguém para eu visitar. Quem que eu vou visitar? Aleluia, Jesus. E aí eu voltei para casa. Aí veio a eleição, eu não fui eleita. E aí eu falei para a pastora, a derrota ela dói, mesmo nesses casos, quando a gente sabe que ela pode acontecer, a gente gera uma expectativa. E aí no outro dia, quando eu levantei cedo, eu falei, Senhor, como eu vou sair para fora da minha casa e encarar as pessoas? E o Senhor ministrou ao meu coração, papai está aqui, amém? E eu chorei do domingo para a segunda, e na segunda eu levantei, falei com a pastora, falei, já chorei o que eu tinha para chorar, já estou de pé e vamos à luta. Amém? Aleluia, Jesus. Então eu quero dizer para você que a presença de Deus, aleluia, Jesus, ela vem através da dependência, amém? A vida só vem por meio da presença de Deus, e a presença de Deus só vem através da dependência dEle. Todos esses momentos, a maioria desses momentos que eu falei para vocês, exceto quando eu era criança, eu já sabia orar ao Senhor, eu já sabia pedir para o Senhor, Senhor, me ajuda, Deus me ajuda. E às vezes mesmo quando nós não sabemos quem é esse Deus, mesmo quando nós não temos noção da grandiosidade desse Deus, nós pedimos, Deus me ajuda, e Ele sempre está lá. E agora que você e eu já sabemos que somos filhos dEle, amém? Que Ele não é apenas Deus majestoso, aquele ser imponente que está sentado num alto e sublime trono, mas que Ele é nosso Pai. Nós podemos dizer que papai sempre está lá. Amém? Aleluia, Jesus. E para eu encerrar nessa noite, eu quero dizer para você que o terceiro momento que Deus está conosco, aleluia, Jesus, é depois da nossa morte. Amém? Coloca para mim 1 Coríntios 2:9. Aleluia, Jesus. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Lembra que eu falei que Deus, Ele é Pai e que Ele prepara todas as coisas? Então Deus, Ele cuida de nós quando nós ainda somos uma substância sem forma, quando nós estamos no ventre da nossa mãe ainda sem nenhuma forma. Ele cuida de nós, Ele sonha conosco, Ele prepara os nossos dias. Depois Ele está conosco, né? Conforme Ele diz lá, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia, Jesus. E aqui Ele diz que ainda tudo que de mais belo nós possamos ter visto,
ainda tudo de mais belo, de mais doce, de mais gostoso que você já ouviu, o que de mais lindo você já imaginou, não se compara ao que Deus tem preparado. Está preparado, igreja, está pronto para aqueles que o amam, amém? Então vale a pena amar o Senhor, vale a pena, aleluia, Jesus, buscar a presença do Senhor, notar a presença do Senhor, amém? E estar na presença do Senhor, coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero só orar com você, aleluia, Jesus. E enquanto eu falei aqui de vários testemunhos meus, o meu choro, igreja, não é um choro de tristeza, não. É um choro de gratidão, amém? Porque eu olho para mim e eu me sinto agraciada pelo Senhor, pela presença do Senhor nas nossas vidas. É aquilo que o pastor falou. O que de mais belo nós temos é a presença do Senhor. É a única coisa que não pode ser tirada de nós. Durante os dias que eu estava de isolamento, sozinha, trancada dentro do quarto, ninguém podia ir lá. Ninguém podia ir lá. E é um momento que só você e Deus, você precisa saber que alguém está com você, ainda que você não veja, mas você pode sentir Ele. Aleluia, Jesus. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurados que creem sem ver. Por isso nós não devemos nos apegar às coisas materiais. Isso tudo é muito importante. Mas há momentos, como quando ganhamos um filho, ou quando perdemos um ente querido, ou quando ficamos doentes, principalmente nessa doença, onde as pessoas não podem ir conosco, onde elas não podem nos visitar, onde nós perdemos a presença de quem nós amamos fisicamente, mas a presença dele, do Deus poderoso, do nosso Pai, essa não pode ser impedida de chegar até nós. Então nós precisamos ter essa consciência de que Deus é conosco. Nós precisamos, mesmo na dificuldade, mesmo encerrando um ano, talvez a gente não conseguiu cumprir todas as metas, realizar todos os planos, mas nós estamos bem. Estamos com vida, sobrevivemos, vencemos um ano, nossos filhos, aleluia, Jesus. E nós temos que conseguir olhar para trás e ver a presença de Deus nas nossas vidas. Temos que conseguir olhar e entender que não é nós, não somos nós, porque a Bíblia diz que nós não temos controle de nada, mas ao contrário, a Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Eu vi uma pregação da pastora Camila Barros, que ela disse assim, que Deus é tão poderoso que ela acredita que quando cai um cabelo da nossa cabeça, Deus sabe, opa, caiu o 529, o 530, opa, então eu vou fazer nascer o 1002 e o 1003, porque Ele não apenas, se Ele sabe, estão contados, ela disse, eu acredito que Deus sabe até a numeração, aleluia, Jesus. Então vale a pena crermos nesse Deus, amém?